pessoal, estamos aqui de novo em mais um episódio do nosso podcast de médico e de louco. Um espaço para misturar um tiquinho de jaleco com algumas gotinhas de insanidade. Aqui a gente pretende falar sobre os assuntos de saúde mental, tanto do aspecto técnico quanto do aspecto humano, com um pouquinho de bom humor também. E hoje o tema que a gente vai falar é um tema denso, complexo. Eu queria falar hoje um pouquinho para vocês sobre depressão. Eu sempre digo que a gente não deve misturar depressão com tristeza, porque são palavras diferentes. Mas quando depressão, que é um termo médico, cai no uso popular, ele vai perdendo um pouco do sentido. Então, às vezes, as pessoas vão dizer assim, terminei o namoro, estou deprimido. Não está deprimido, isso é tristeza. Tristeza é uma reação comum. Toda vez que você passa por uma frustração, você fica triste. Não passei naquele concurso, estudei tanto, estou deprimido. Às vezes você não está deprimido, você está simplesmente triste. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, depressão é uma coisa muito mais profunda e muito mais complexa. Tristeza é um dos pedacinhos desse quebra-cabeça. Depressão é uma síndrome marcada por uma série de outras coisas. A depressão ela é muito mais intensa, muito mais duradoura, muito mais invasiva, ao ponto da pessoa começar a questionar o sentido da vida, o porquê do esforçar. A tristeza leva para caminhos muito mais negativos. Não é uma mera reação. Depressão é uma coisa muito mais profunda. Então, essa tristeza ela é muito mais marcante, muito mais reverberante, vai invadindo todos os aspectos da vida da pessoa. Um outro sintoma muito marcante da depressão é a incapacidade que a pessoa tem de sentir prazer com as atividades que ela gostava antes. Então ela vai ficando triste, ela vai deixando de fazer as coisas que ela gosta, a vida dela de certa forma vai encolhendo, ela vai se retraindo, esses pensamentos negativos começam a ser muito reverberantes, ela pode entrar num aspecto meio de crise existencial, de pensar que a vida não vale a pena, de pensar assim, bom, se eu morresse seria melhor. Ela caminha por caminhos assim muito mais subterrâneos, muito mais densos. Tem alguns outros sintomas, como dor, que é o que normalmente a gente não associa à depressão, mas é um dos sintomas da depressão. Então é muito comum a pessoa reclamar uma sensação de exaustão muito grande, uma prostração. Então a pessoa sente que a energia vital vai diminuindo, ela vai ficando cansada. Então, para fazer aquelas coisas mínimas do dia a dia, ela vai exigindo cada vez mais esforço, vai ficando cada vez mais difícil. E tem os sintomas paralelos, a qualidade do sono vai ficando ruim. Pode acontecer tanto a insônia, né, como a hipersonia. A pessoa dorme várias horas, acorda sempre cansada, como se aquele sono não tivesse qualidade. Então você vê, não é uma mera tristeza, é uma reação muito mais complexa. Às vezes a pessoa tende a perceber que a cognição não está funcionando do mesmo jeito, ela já não consegue memorizar, ela não consegue sentar em ler um livro, a mente não concentra. Então, ela vai perdendo certas capacidades. Isso tudo para apontar a diferença entre tristeza, a mera tristeza, de uma síndrome, que é a depressão. Então, não é incomum a pessoa dizer para mim, descrever uma sensação assim, fui vampirizado. Sensação que, sabe o dementador do Harry Potter? Suga toda a energia boa da pessoa e ela fica esvaziada. Então, essa sensação de esvaziamento também é muito marcante no quadro depressivo. Então, gente, tristeza e depressão são coisas diferentes. Tristeza é normal, depressão não. E hoje eu trouxe uma pessoa para a gente conversar sobre isso, sobre depressão. Eu trouxe aqui hoje uma pessoa que todo mundo conhece aqui no DF, Rebeca Guzmão. Oi, Rebeca, seja bem-vinda ao nosso podcast. Rebeca Guzmão, nossa atleta olímpica aqui do DF. Conheço a Rebeca já há alguns anos, né, Rebeca? Bastante, tem mais de 10 anos, doutor. Mais de 10 anos. E aí eu trouxe a Rebeca porque a Rebeca, ela fala sobre isso muito tranquilamente. Ela tem um livro, depois nós vamos falar do livro da Rebeca, em que ela partilha sobre depressão e aí nós vamos ouvir a experiência dela. Mas antes disso, vamos para as apresentações. Uma pergunta que eu sempre faço aqui, Rebeca, é de onde você é? Porque Brasília tem muita gente fora, né? Tem. De onde você é, Rebeca? Eu sou daqui, sou de Brasília. Não vou falar que eu... Da lata. Sou candanga, porque falam que candango é quem veio para construir Brasília, mas sou calanga. Calanga. Seus pais são candangos? Não, meus pais são de Recife, pernambucanos. Entendi. Então você é daqui, da lata. Da lata, daqui.
daqui. Rebeca, tem uma coisa no seu livro. Gente, o livro da Rebeca super vale a pena, tá? Depois ela vai falar para vocês onde é que compra esse livro. Tem uma coisa no seu livro que me chamou muita atenção. Eu queria que você falasse pra gente, até conectando ao episódio passado, que a gente falou muito sobre educação física, a importância da educação física na saúde mental. Seu livro me impressiona da presença da educação física desde muito cedo e com uma disciplina muito espartana desde criança. Uhum. Para a gente que não tem muita intimidade com o nível de esporte olímpico, a gente não tem noção do tamanho da dedicação que é. Então, conta para a gente da sua história, como é que começa lá, sua carreira ainda criança. Pois o esporte sempre esteve presente na minha vida, desde pequena. Vi meu pai sendo não cheguei a vê-lo como atleta profissional, mas cheguei a vê-lo competir. Uhum. Então, isso já foi uma inspiração ali para nós três, né? Eu sou a do meio de 3 filhas dos meus pais e desde pequeno sempre fui apaixonado pelo esporte. Então, eu fiz natação, fiz vôlei, fiz basquete, fiz handball, fiz ginástica, fiz saltos. Melhor perguntar o que você não fez, né? Mais fácil, né? Então, assim... E é engraçado quando a gente fala sobre isso hoje, porque quando se fala sobre crianças com altas habilidades, hoje eu percebo que eu me enquadro com altas habilidades na questão do esporte, porque eu sempre tive muita facilidade com a questão do esporte. Eu nunca entrei no esporte, eu não sei como é que eu vou manusear a bola. Eu sabia fazer direitinho, então... Consciência corporal sempre foi forte. Sempre foi muito forte. Eu nasci sem o chip do equilíbrio. Eu desde sempre. Mas segundo o meu professor de educação física, é porque eu não tive essa parte na infância. Que é muito importante. A parte da atividade física na primeira infância, ela é fundamental. Porque antes da gente falar, antes da criança ler ou antes dela escrever, ela aprende a engatinhar e ela aprende a andar. Então, a parte física, ela é primordial, até mesmo para você se tornar um adulto que tenha mais postura, que você tenha um equilíbrio físico e mental melhor do que pessoas que não fazem a prática de atividade física na primeira infância. E desde cedo, meu pai tinha um trato lá em casa. A gente podia fazer o que a gente quisesse, desde que fizesse natação. Por conta da bronquite, da asma, da sinusite. Você era asmática? Asmática, eu tinha bronquite asmática. Só que naquela época, hoje a gente sabe que o cloro ele é muito mais alérgico do que qualquer coisa. E isso, assim, caiu-se de... como outras barreiras vem caindo. E uma médica da seleção falou para mim, Rebeca, a gente não trata a asma com a natação. Você não tem que fazer natação para tratar a asma. A gente tem que tratar a sua asma para você conseguir nadar. É diferente. Então, assim, até os meus 11 anos eu detestava nadar. Porque nadava obrigada. Era obrigado, porque eu queria fazer os outros esportes. E era piscina gelada, era aquela piscina do Defer, que era um gelo, né, era cedo. Então, eu detestava natação. E eu me apaixonei pela natação quando eu assisti os Jogos Olímpicos, quando eu vi o Xuxa ganhando uma medalha de bronze na Olimpíada. E aí aquilo tocou minha alma e foi quando eu pensei, eu quero ir para uma Olimpíada, eu quero ser uma atleta olímpica. E foi quando eu falei para o meu pai que eu queria ser atleta olímpica e ele falou, filha, você sabe do sacrifício, você sabe que você vai ter que assumir um compromisso. E eu falei, não, mas eu quero isso. E então, assim, eu passei ali a minha pré-adolescência, a minha adolescência, eu até brinco que eu não tive adolescência. Já minha mãe fala que a minha adolescência começou aos 27 anos. Né? E porque eu deixei de viver isso em função do esporte, em função de você ter que sacrificar. Não, o nível de dedicação é altíssimo, né? É muito. Eu fiquei muito impressionado com isso. Muito. Então, assim, aquela fase que você está nas descobertas, enquanto os meus colegas eles estavam indo para a noite, descobrindo a parte de namoro, eu não ia para a festa, porque no dia seguinte eu tinha treino cedo, e eu sabia que tudo aquilo poderia prejudicar o meu rendimento. Até o estudar foi influenciado pela disciplina do esporte também, né? Foi bastante. Eu acordava 3h30, 4 da manhã para fazer o primeiro treino antes da escola, ia para a escola, voltava
ia para o treino da tarde, depois ia para a academia, isso era de segunda a sábado. Então, assim, foi uma vida inteira me dedicando àquilo, ao meu sonho, porque a gente passa a vida se dedicando a sonhos. Então, eu tive essa dedicação desde cedo, mas o esporte, ao mesmo tempo, me ajudou na disciplina com os meus estudos. Gente, eu estava tendo esse insight agora, você falando. A gente está pontuando aqui que esporte é legal para as habilidades físicas e tudo mais, consciência corporal e tudo, mas eu acho que o esporte ele traz outra coisa, que é a disciplina. Sim. Que hoje a gente vê quando a gente conversa com muitas mães, os adolescentes, essa é uma palavra que causa terror e pânico nas famílias, disciplina. E o esporte ensina isso, né? É um nível de disciplina e autodeterminação eu acho que faz muita falta hoje na educação das crianças. Faz, né? Porque o esporte ele tem essa essência da disciplina, de que o perder... Ninguém gosta de perder, mas você aprende a perder. Porque todo mundo... Você no esporte sabe que nem sempre você vai ser o melhor. Então você aprende a perder, você aprende o respeito. E você sabe que, ali pelo menos no meu esporte, que é um esporte de tempo, a natação, não existe diferença nenhuma entre religião, cor de pele, a nação. Quem chegar e bater a mão na frente é o melhor e ponto. Então, assim, o esporte... quando a gente... Isso é muito forte, que isso que você falou agora é muito poderoso. Então o esporte tem isso. Quando você traz essa questão, por exemplo, quando você entra no esporte, não existe cota no esporte. Porque, por exemplo, vamos falar de cotas. Então... dentro do esporte. Então, no atletismo vai ter cota para branco, então na natação teremos cotas para os pretos. Não existe isso, não tem como levar isso, porque o esporte é o melhor e pronto. Se você, assim, e não há uma fórmula mágica. Se você treina, se você se dedica, vence quem treinou mais, quem se dedicou mais. E, ao mesmo tempo, isso na cabeça de um atleta é uma coisa muito forte, porque a gente lidar com a pressão da nação, de patrocínios, com a pressão dos amigos, com a expectativa. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E, ao mesmo tempo, você também tem o medo de fracassar. E o medo de fracassar é de decepcionar. Então, tudo isso dentro o atleta ele tem que... quando fala-se uma força mental muito grande, ao mesmo tempo que a gente cria essa força mental, a gente cria uma fragilidade muito grande. Porque quando você fracassa, entre aspas, você não se sente amparado. E aí, para você se reorganizar e querer começar de novo, e de novo, e de novo, são raros os atletas que conseguem lidar com isso. Aqui uma ressalva, que eu achei curioso de novo no seu livro e que eu acho que chama muita atenção, a questão do treinador e aquilo de instigar muita competitividade, né? Uma espécie de cobrança muito alta. Eu lembro de você falar assim, do treinador dizer que não existia segundo lugar. Sim. Então, assim, instiga muita competição, né? Vai na veia. É porque, assim, na verdade, a gente cresce, o atleta ele cresce, a gente com aquela frase assim, o importante não é ganhar, é competir. Mas a gente sabe que o importante não é você participar. Se você entra no alto rendimento, o importante não é você participar, é você ganhar. Porque o segundo lugar ele é o primeiro perdedor. Olha que lógica. E o terceiro lugar, a gente vibra muito mais com o bronze, porque o terceiro lugar ele ganhou do quarto. E a pior colocação que existe é o quarto e o segundo lugar. É claro que quando você está no nível olímpico, qualquer medalha que você ganha ali já é uma coisa assim... É o maior sonho de qualquer atleta desde cedo. Mas, mesmo assim, o segundo lugar e o quarto lugar, ele tem um gosto muito mais amargo sempre. E eu acho que essa é a lógica que quem está presente no esporte é quem enxerga. A gente aqui de fora não enxerga muito essa lógica. Eu acho que fica como um discurso polido, de bonitinho. Vamos participar, né? E não tem a visão que vocês têm. É uma pressão muito grande, né? É muito grande. Só que, ao mesmo tempo, quando você pega, por exemplo, assim, eu me lembro criança, e hoje, quando eu trabalho com crianças, não existe ser mais competitivo do que a criança. A criança, ela não sabe perder de jeito nenhum.
ela chora, né? Ela faz aquela coisa. E é justamente aí que a gente tem que saber moldá-la de uma forma correta. De que ela perder é um aprendizado para ela seguir e não para ela desistir. Então, o você fracassar não quer dizer que você tenha que desistir. Você vai ter muito mais aprendizado no final da sua vida através das derrotas e dos seus fracassos, e não das vitórias. Sim. E é aí que a gente tem que tomar cuidado com as crianças, porque elas são muito competitivas, muito. E se você tem uma pessoa que orienta, que já fica instigando essa competição mais do que elas já são, aí é onde eu acho que a gente entra por um caminho mais dark ali com essas crianças, para elas desistirem ou para elas acharem que elas não são boas em nada. Inferiorizada. Sim. Mas eu acho que a solução hoje, para essa geração que a gente tem, é o esporte. Não tem jeito. E na minha história de vida pessoal, eu acho que eu não tive oportunidade de praticar um esporte desde criança. Então, eu hoje me disciplino para atividade física, mas com uma visão completamente diferente, né? E essa lógica do esporte competitivo, a gente realmente não tem. Quem está do lado de cá não tem. A gente fica com a visão romantizada das coisas, aquela coisa, esporte é saúde. Quando a gente está falando de alto nível, o esporte não é saúde, Ele né? não é nem um pouco saudável. Exige demais, é uma coisa impressionante. É porque a gente nunca está no nosso limite, a gente está sempre acima do nosso limite o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando eu ficava doente, eu não queria ficar em casa descansando para me recuperar. Eu sabia que se eu tivesse um dia em casa, a minha adversária estava um dia na minha frente. Uau. Então, o meu trabalho ali, eu já estaria um dia atrás dela. Então, assim, o atleta, ele é o tempo todo se cobrando com essa questão. E é engraçado que o meu filho, semana passada, quando teve o Jogo do Brasil, ele falou: mamãe, vamos assistir o Jogo do Brasil? Eu falei: filho, olha só, mamãe vai ser bem sincera. Você sabe por que a mamãe não gosta de futebol? Porque é o único esporte no mundo onde a torcida xinga o atleta. Se o atleta erra, xinga o atleta. Se o atleta não faz gol ou se perde, xinga o atleta, culpa o atleta. Só que as pessoas não fazem ideia do que aquele atleta fez para chegar ali. O sacrifício. O nervosismo dele, de repente, ter chutado errado aquela bola e ter ido para fora, ou ter feito um gol contra. Então, as pessoas elas não fazem ideia. E elas acham que o atleta não sente nervosismo. Né, que não tem. E eu falo. Gente, só de imaginar, eu no seu lugar, minha filha, a ansiedade já tinha tomado conta. E toma, é o que eu falo, toma. Quando todo atleta, ele, antes de entrar numa prova, ele respira fundo, ele se bate, porque ele fala assim: eu tô no controle. Porque ninguém segura o coração acelerado naquela hora. E tem algum preparo psicológico? Vocês têm apoio no atletismo profissional? Hoje em dia se tem mais, né? Mas essa consciência sobre a saúde mental melhorou dentro do esporte também, né? Ela melhorou, mas ao mesmo tempo que ela melhorou, assim, das equipes terem um profissional. Mas piorou muito em relação dos atletas estarem tendo mais problemas em relação à ansiedade, à depressão. Tanto que a maioria dos grandes atletas campeões olímpicos ou grandes atletas, eles tiveram depressões profundas e tentaram suicídio. Por quê? Porque você imagina uma criança com 8 anos de idade que ela fala: eu vou ser campeão olímpico. Ela treina a vida dela inteira para aquilo. Ela é campeã mundial, aí passa uma Olimpíada, ela ganha medalha de prata, passa outra, ganha medalha de bronze, que é de 4 em 4 anos a Olimpíada. E ela chega e conquista a medalha de ouro. Depois que ela conquista a medalha de ouro, ela conquistou o sonho e o objetivo dela. E ela se pergunta: e agora? E agora? Ah, não, agora você treina para você ser bicampeão olímpico. Não, mas eu treinei a minha vida inteira para esse momento. Então ela sente como se fosse um vazio que ela não consegue a partir dali, mas tem um sonho, porque às vezes ela conquistou aquele sonho só com 25, 30 anos, da vida inteira. Diferente de uma pessoa que não é atleta: eu sonho em ser veterinária. Aí você muda: não, agora eu quero ser fazendeiro. Não, vou fazer curso. Não, vou estudar. A gente muda o sonho o tempo todo. O atleta, ele não muda o sonho dele. Quando ele bota na cabeça, ele vai até o final naquele sonho. E precisa dessa obstinação também, né? Precisa. É por isso que a gente fala que o alto rendimento, ele não é saudável.
Né? Eu acredito. Nem fisicamente, nem psicologicamente. Não, de forma alguma, porque sempre vai ficar um vazio. Depois que... Primeiro que o atleta não sabe parar. Aquela menina da ginástica, aquela americana... A Simone. Que se afastou do esporte por conta de questão de saúde mental, Sim, né? E ela teve... E você vê o tanto de pessoas que ainda julgaram, né? Pelo que ela falou. Mas quem já passou por isso falou, gente, você foi uma heroína, você fez a coisa mais difícil do mundo, que foi... Você parou o seu sonho naquele momento. Nossa, isso deve ser muito complicado. E você falou, não, eu vou parar porque a minha mente é mais importante hoje. Eu não quero chegar no nível em que outros atletas chegaram, né? Então, assim, você tomar uma decisão de parar o teu sonho é muito difícil. É dificílimo. E é por isso que, hoje, quando perguntam assim, você queria que teu filho fosse um atleta de alto rendimento? Eu falo, não. É claro que o sonho é dele. Se ele quiser, ele vai ter o meu apoio. E como tudo que eu passei, ele vai ter um apoio mais forte por isso. Agora, se eu pudesse escolher e desejar, não, porque é muito difícil. E, infelizmente, a gente vive num mundo onde é só o primeiro lugar que importa. Sim. No esporte, e não é só no Brasil, não. Isso é em qualquer lugar do mundo. No Brasil, o medalhista de ouro ele é valorizado? Ele é. Aí falam, mas os Estados Unidos é mais. Sim, mas se você fica em segundo, você é descartado. Porque tem vários primeiros lugares. Então, assim... E quando foi, assim, a gente está lá na Rebeca criança, quando foi que caiu a ficha? Falou, poxa, olha, eu tenho talento, isso aqui vai ser minha profissão. Você saberia dizer assim, que idade que essa ficha caiu? Que você entendeu que você tinha potencial. Assim, eu sabia assim, que eu tinha muito talento, eu sempre fui uma pessoa muito de desafios, né? Então, o meu treinador achava que eu fosse ganhar uma medalha no Campeonato Brasileiro de categoria aos 16 anos. E quando eu comecei a treinar com ele, eu falei que eu ia ser campeã brasileira. Aí ele falou, não, calma, não é assim. Ele, não, vamos apostar. Eu apostei uma calça da Zump com ele. E com 3 meses de treino, eu fui campeã brasileira. Né? Com um ano depois, eu já era da seleção brasileira. E 2 anos depois, eu já ganhava minha primeira medalha pan-americana. Eu era a mais nova da seleção. Quantos anos você tinha no Pan-Americano? 14 anos. Uma criança, gente. Eu lembro que eu fui no shopping comprar Barbie. É uma criança. Sim. Então, assim, e eu sabia que eu tinha pouco tempo de treino, eu estava ali com 2 anos de treinamento, uma responsabilidade de um atleta já de 10 anos de treinamento, 15 anos. E sempre levei muito assim, como qualquer adolescente, fazendo aquilo que gosta de fazer. Então, eu tive convites para morar nos Estados Unidos, para estudar fora, tudo isso. Só depois dos 18 que você começa a criar um pouquinho mais de maturidade. E aí parece que quando você começa a levar as coisas assim mais para um lado... Não é mais só amor, sabe? Eu já abri mão de tudo isso até aqui, então eu tenho que partir daqui. Então passa a ser realmente uma coisa assim... É uma necessidade mesmo. Uma obrigação. Uma obrigação de você achar que você só sabe fazer aquilo. Que você não consegue fazer uma outra coisa. E quando foi que você percebeu assim, o impacto emocional disso, que você falou, opa, não estou dando conta, é muita pressão? Porque você era muito criança. Na verdade, assim, eu tive 10 chances para fazer o início olímpico. Eu consegui na 10ª tentativa. E durante todas essas tentativas, eu pensei em desistir em todas. Em todas as tentativas eu falava, eu não aguento mais, eu não tenho mais psicológico, eu não consigo, eu não... Aí passava, ficava mais um pouquinho próximo, não, agora que eu não consigo, não vou dar conta, não vou conseguir. E foi quando eu comecei a ter a ajuda de um psicólogo. Aí foi quando, na última tentativa, que eu comecei a ter uma ajuda de um psicólogo e que me ajudava mais nessa questão toda, né, de preparo. E depois que veio toda aquela questão da acusação de doping, tudo aquilo, foi uma questão que eu acho que foi um baque muito grande para mim e que a minha família,
amigos mais próximos ali falavam, Rebeca, agora você precisa de um psicólogo assim, que não seja do esporte, pelo que você está passando. E eu falava, não, eu preciso sentir isso, eu preciso sentir essa dor, eu preciso enfrentar isso. Só que isso era um pensamento de atleta, achando que poderia superar qualquer coisa. Eu vou dar conta, eu sou forte. Exatamente, já passei por coisa muito pior e consegui superar, eu vou superar. Mas ali já não era o mundo do esporte, era o mundo real. E depois de anos foi que eu percebi que eu realmente tinha que ter gritado por ajuda naquela época. Gente, mas é o que eu brinco, assim, quando você tá no furacão, você só enxerga a ventania. Não dá para ver outra coisa, né? Isso. Então você perde um pouco as referências das coisas. Eu acho que no início você não tinha a percepção da depressão em si, né? No início. Não tinha. Eu era uma pessoa que eu tinha preconceito. Quando eu olhava uma pessoa e falava, a pessoa tem tudo, né? Tem dinheiro, tem saúde, tem uma vida boa. Poxa, essa pessoa tá triste com o quê? Essa pessoa não... isso aí é falta de vergonha na cara. Eu era uma pessoa que eu tinha esse pensamento. Só que, infelizmente, só quando a pessoa passa pelaquela situação é que ela... Mas olha só, a sua vida foi esporte. Você significou a sua vida inteira no esporte. Aí, de repente, você tirar de você. Sim. É um ato violento. É um ato violento. Então, é muito compreensível a depressão depois de um ato violento assim. Sim, e aí o que acontece? Eu tive esse impacto de tirarem. Eu peguei tudo aquilo que eu tinha com a natação, aquele amor, e depositei na minha família. Eu tive um primeiro casamento extremamente frustrado. Né? Um casamento com uma pessoa que, ao invés de me botar para cima, só me botava para baixo. Então, assim, só foi somatizando as coisas. Então, eu tive aquele buraco do esporte, aí eu tive um casamento ali frustrado, né? Sofrendo uma separação ali extremamente frustrante. E aí, de repente, quando você pega essas duas coisas, você explode. É a hora que você realmente explode. E foi a hora que eu me vi sem chão. Você é tranquila para partilhar conosco, assim, como é que foi a depressão para você? O que você sentiu? Como é que foi a sua experiência nisso? Olha, um dos primeiros sintomas que eu tive com a depressão era que eu chorava muito. Eu chorava muito o tempo todo. E depois que eu tive isso, eu passei a me isolar. Né? Assim, eu não queria fazer nada, eu não queria sair, eu não queria ver as pessoas, eu queria só ficar deitada. O cansaço, meio estranho, né? Isso. Ao mesmo tempo que você tem um cansaço, você não consegue dormir. Eu não conseguia dormir. E aí, eu comecei a ter uma dor física. Assim, eu sei que não... Eu falo uma dor física porque ela dói igual um machucado, mas você não sabe aonde que ela dói. Você sabe que é uma agonia porque te falta ar, porque te falta... o coração dispara, né? E aí eu lembro que eu ficava fazendo assim, me arranhando, me machucando, para ver se aquela dor passava. Né? E aí eu começava a me machucar porque eu queria ver se a dor física ela conseguia se sobrepor àquela dor que eu estava sentindo, aquela agonia. Né? Então hoje assim, eu vejo as pessoas que elas se automutilam assim, elas causam mutilação. Eu tenho certeza também que é por essa agonia. Sim. A dor física, ela tem um sentido neurológico de integrar o corpo. Então, quando você está numa crise, e isso num simbolismo psicológico, que você está desintegrando, você quer voltar a si através da dor física. Então, é um instinto. Exatamente. A dor física é no sentido de integrar você, de aquilo fazer sentido de novo. Sim, sim. E isso é verdade porque eu acho que quando eu cheguei ali no último estágio mesmo, eu não sentia mais nada. Eu não sentia amor, eu não sentia ódio, eu não sentia raiva, eu não sentia. E aí que começam a vir os pensamentos mais fortes, porque o ser humano ele vive de sentimento. Então, se você não eu pensava, se eu não sinto, eu não tenho mais sentido de estar aqui. Eu preciso sentir e eu não sinto mais nada. Né? Eu lembro que
Eu tenho meu afilhado, né, que é meu sobrinho, que era assim, era o anjo da minha vida. E a minha irmã, quando eu estava ali com ele, eu não conseguia sentir, né, amor, eu não sentia o prazer, eu não sentia nada. Então aquilo começou a me incomodar muito. Esse é um dos sintomas centrais da depressão. Sim. Eu escuto isso com uma certa frequência. Que tem gente que descreve como sensação de falta de sensação. Você não sente mais nada, você não sente coisa boa, você não sente coisa ruim. É um esvaziamento, uma sensação de oco por dentro, né? Exato. Você desespera porque você não está sentindo. Então você fala, qual o sentido de eu estar aqui? Né? E eu tô causando sofrimento, preocupação, mas assim, eu não sinto nada por essas pessoas. Então, assim... Na verdade, a gente sente, mas a gente embarca nos pensamentos tão negativos e invalidando tudo que você fez, tudo que você viveu. As coisas vão desintegrando, perdendo sentido. Exatamente. Né? O amor tá lá, ele continua lá, só que ele tá com tanta coisa em cima que você não percebe, né? Exatamente. E junto com isso eu tive um problema sério porque eu fui muito humilhada por conta da questão do doping, né? Então, assim, quando eu até tentei recomeçar, eu procurava emprego em outros lugares e as pessoas falavam, não, mas é aquela questão do doping. Sério? Até em outras áreas que não tem nada a ver, né? Então, eu lembro que teve até uma vez que eu falei assim, olha só, eu fui inocentada, só que assim, o que saiu na mídia, quanto maior a desgraça, mais mídia dá. Sim. E saiu um pedacinho assim de que eu fui inocentada. Vamos lá, vamos dizer que eu tivesse usado o doping. Eu teria prejudicado a mim. Ninguém ficou mais rico, mais pobre, eu não matei ninguém. Sabe? Tem gente que estupra, que mata, que rouba, que sai da cadeia e tem que ser ressocializado. Né? Então, assim, eu não estou entendendo por que a indignação vinha, né? Vinha, sabe? Então, assim, e eu falava, poxa, as pessoas, a mídia não deixou recomeçar, as pessoas não deixam recomeçar, eu não vejo sentido de eu estar mais aqui. Então, aquilo tudo foi um turbilhão, e foi quando eu cheguei, né, a realmente atentar contra a minha vida. E depois que eu estava no hospital, que eu voltei a ter consciência, eu lembro que eu senti raiva. Que foi o primeiro sentimento que eu voltei a sentir, foi a raiva. Mas foi a raiva de ter feito aquilo. Era uma raiva direcionada para si mesmo, não para fora. Sim, para mim mesmo, né? Então, assim, era como se fosse um pelo encravado ali que você tirou e o pelo saiu. E aquilo para mim foi importante sentir, porque eu falei, não, eu voltei a sentir. E aí foi quando eu gritei realmente, assim, pela ajuda dos meus familiares, né? Que eu pedi. Eu lembro perfeitamente, seu pai e sua mãe sempre presentes. Sim. Estavam lá no hospital do seu lado. Sim. A sua família é show de bola. Foi a minha mãe, eu lembro que... E eu lembro das minhas irmãs chorando também. Assim, eu até lembro com emoção, porque... Foram... Assim, tem gente que não tem isso. De fato. E eu tive. Sua família sempre foi muito presente. Sempre, muito. Sempre estava apoiando. Seus pais são muito bonitinhos. São. E é engraçado, porque a minha mãe, eu sempre fui muito apegada à minha mãe. E a minha mãe não sabia lidar com a minha depressão. A minha mãe é uma pessoa extremamente religiosa. E às vezes, quando eu estava chorando, minha mãe falava, Rebeca, pelo amor de Deus, para com isso, minha filha, sabe? E ela não entendia. E hoje eu entendo que, assim, ninguém é obrigado a entender né, o que você... sobre a depressão. As pessoas, elas têm que respeitar. Exato. E eu tive uma amiga extremamente, assim, fantástica, que ela tinha uma filha que já tinha passado por isso, e que ela uma vez foi lá para casa, quando eu estava chorando, e ela simplesmente me abraçou e ficou abraçada comigo a tarde inteira. Às vezes você só precisa de um colinho, né? Não precisa de ninguém falar nada para você. Exatamente. Você quer só um colinho. E ela fez aquilo assim, ela ficou 2 horas comigo lá, deitada, abraçada, sem falar uma palavra. Mas aquilo, para mim, foi um alívio tão grande. Né? E já fazia parte de da minha recuperação, né? Eu perdi muito peso. Eu lembro que quando eu parei de nadar, eu cheguei a pesar 110 quilos. E eu cheguei aos 64 em questão de meses.
E quando eu já estava fazendo tratamento, me recuperando, eu lembro que as pessoas começaram, que não me viam há tempo, elas começaram a falar, nossa, Rebeca, mas o que você fez? Você tá tão bonita. Aí eu falei, não, pois é, né? Mas o que você fez para emagrecer? Eu falei, não, você não vai querer saber o que eu fiz. Se fosse na época, a gente falava Ozempic, tava tudo não, certo. Eu tava fazendo propaganda de tudo, garota propaganda. Aí eu falei, não, isso aqui foi muito sofrimento, viu? Uhum. Ah, não, então me dá esse sofrimento. Eu falo, Deus o livre. Você não sabe o que você tá falando. Eu falei, você não... E assim, é o que eu falo, a depressão, a gente chega realmente no fundo do pré-sal, né? Dentro do poço. No poço do pré-sal. Porque eu lembro uma vez que eu estava andando com a psicóloga, ela falou, mas assim, você acha que você está no fundo do poço? Eu falo, não, eu já passei, eu estou no pré-sal, doutora. Ela começou a rir, porque você acha que você está enfrentando um inferno, mas eu descobri também que a gente pode superar com a ajuda do quê? Dos profissionais daquela área. Então, eu precisei de você, que foi o meu psiquiatra na época, que me ajudou muito, né, com a ajuda de uma psicóloga e com a ajuda dos meus amigos e familiares. Né? Então, hoje eu trabalho ajudando as pessoas também. Mas eu tive que me sentir preparado para fazer isso, porque eu lembro que é um processo. Né? Porque quando as pessoas perguntavam, Rebeca, mas você tentou tirar a sua vida? Eu falava, não, gente, não foi nada daquilo, não. Porque eu não estava preparado para falar. Sim, mas tem um momento, e eu descobri também que, infelizmente, as pessoas têm que parar de achar que a gente não pode falar sobre o assunto suicídio, porque a gente só vai conseguir fazer com que as pessoas entendam que isso acontece sim, se elas souberem que isso acontece muito. Sim. Né? Mas é um assunto tabu ainda. É muito, mas assim, a gente vê que hoje a população, a doença é a saúde mental. De fato. A ansiedade, a depressão. Sim, muito prevalente. Tanto, né, em função também de uma pandemia. Também, a pandemia foi muito marcante. Muito. Então a gente vê hoje, né, crianças ali conversando com uma neuropediatra, ela falou, Rebeca, a gente ficou assim, chocado no congresso de neuropediatria, a quantidade de crianças de 8, 9, 10 anos tirando a vida. Porque está cada vez mais cedo. Porque a criança não sabe o que ela... A gente que é adulto, eu não entendi às vezes o que estava passando. Você imagine uma criança que ela não sabe o que ela está passando e aí fala, não, sai daqui, você deixa de frescura, que a gente acha que a criança não sente. Sente, só não tem recurso para elaborar aquilo. Exatamente, nem ela sabe. Então, assim, eu acho que é um assunto que hoje eu falo porque eu me sinto tranquila e porque eu acho que é uma necessidade. Se eu tive uma segunda chance de estar aqui, é justamente para estar ajudando pessoas que estão passando por isso. Olha, eu te convidei por um motivo. Esse motivo. Gente, como médico, sabe, médico de verdade, sabe o que é o salário do médico? É quando você vê o paciente se recuperar. Isso, assim, é de um... Sabe, dá todo sentido. E é isso que eu admiro muito na sua história. Porque você saiu do pré-sal. Você conseguiu superar. E quem olha para você hoje, lembrando daquela tarde no Hospital do Guará, nossa senhora, é uma superação, assim, é uma coisa de Mulher Maravilha mesmo. Assim, e é engraçado, né, doutor? Porque eu lembro direitinho, assim, algumas coisas você me falando naquele dia, você bravo comigo, né, também, falando, mas tudo que você me falou naquele dia foi importante para hoje eu estar aqui. Para eu ter essa consciência também, porque... Às vezes, quando a gente está com depressão, a gente precisa de colo, mas a gente precisa de uma pessoa também um pouco que entende do assunto, pessoa especialista, dá um norte e fala, olha, a questão é o seguinte, vai ser assim, se não for assim, aí você vai ter que fazer de outro jeito. Às vezes, para ajudar, a gente tem que ser incisivo. Você Exatamente. sabe, você mexe com criança, você tem Exatamente. filho. Às vezes é preciso ter uma voz de comando ali. Tem que, porque as outras pessoas estão agindo na emoção. Tá todo mundo, né, abalado, sua família toda muito abalada, Exatamente. chorando, as suas irmãs choravam. Exatamente. Então, assim, a gente precisava de uma pessoa ali para dar uma bronca. Uma bronca, assim, a gente brinca que é aquela bronca educativa. Igual eu falo assim, é igual quando eu chego para um atleta também e falo assim, olha só, eu preciso brigar com você porque eu não vou ser, eu gosto de você,
Mas se eu for sua amigo o tempo inteiro, você não vai chegar onde você pode chegar. O seu potencial é aqui, você quer chegar aqui. Se eu for legal com você, você não vai chegar. E quem é legal com você o tempo inteiro não quer o teu bem. Quer ser só legal com você. E quando você se importa, a pessoa que se importa, ela briga. Sim, ela chama então, atenção. ela chama atenção. Depois ela dá carinho. Mas a gente precisa de uma pessoa assim. É por isso que eu falo que o psiquiatra, nessa hora, ele é essencial. Né? A medicação, porque as pessoas têm um preconceito. Enorme ainda. Com a medicação, mas eu vou tomar remédio? Vai. A pessoa que não tem problema no coração não tem que tomar remédio. Exatamente. A pessoa que é diabética tem que tomar insulina no resto da vida. Você acha que ela está feliz porque ela tem que tomar uma injeção todo dia na barriga? Não tá. Mas se você precisa, se o seu cérebro está pedindo naquele momento, você vai tomar. E se tiver que ser pelo resto da vida, e daí? Qual o problema? Tem que encarar como se fosse um problema lá do pâncreas, né? Não está funcionando o pâncreas. A gente vai ter que entrar com um remédio para substituir. Daqui um tempo você acha que não, eu fui lá nos índios, me reconectei com a natureza, eu estou equilibrado, tudo bem, cada um. Mas sempre eu falo, a procura de um profissional ela é essencial para quem está tendo a depressão e a ansiedade. Sim, porque é insuportável, né? As coisas são muito intensas. É aquilo que eu estava falando no início, não é uma mera tristeza, gente. Você vê assim que é um quadro invasivo que vai lá no âmago da existência da pessoa, né? Sacode a pessoa por dentro. Muito. E uma coisa importante a gente entender também, que nesse processo, iniciou tratamento, colocou remédio, iniciou terapia, às vezes a pessoa fantasia que é uma melhora constante e ela não entende que a coisa oscila, né? Oscila muito. Sobe e desce muitas vezes antes de melhorar. Você viveu isso, né? Muito. Eu vivi isso demais. Então, às vezes eu ainda vivo essa montanha-russa, mas de uma forma assim, menos intensa. Eu estou sempre em alerta. Então, é o que eu falo, se você consegue perceber os sintomas no início, você evita chegar lá naquele ponto máximo. Você aprende a lidar com aquela coisa, Aprende. Então, eu por várias outras situações da minha vida, eu tive que recomeçar, e aí puxava o meu tapete, eu desestabilizava naquele momento, eu chorava, eu me estabilizava de novo, porque eu buscava ajuda de novo, eu sabia. Então, e aquela coisa, a gente vai sentindo que está melhorando, a gente vai afastando, né? Começou a sentir de novo, eu já busco. Mas antes de chegar naquela situação... tem que entender os termômetros, né? Os sinaizinhos que apontam, olha, isso aqui não está legal. Por exemplo, eu falo que sono é um grande termômetro. Comecei a dormir mal, sinalzinho amarelo piscando no painel. Então você tem que ficar muito atento aos sinais, porque é isso mesmo. E a gente aprende a lidar com essas coisas com o tempo, né? A gente aprende. Não foi fácil, assim... E é aquela coisa, eu nunca vou dizer que o meu problema é maior do que o seu, ou que o seu é maior do que o meu. Porque, às vezes, um problema que, para mim, parece não ter solução, para você não é nada. E, para mim, o seu que não tem solução, para mim, pode ser uma gota de água. E cada pessoa é uma dor, É muito difícil julgar a dor do outro, julgar o tamanho da dor do outro, né? É muito. E a gente nunca pode se colocar no papel de régua, né? Sou eu que vou medir, ó, a dor aqui é pequena, é grande. Exatamente, você não pode. E é o que eu falo, se você não se sente apto a ajudar alguém, você não é obrigado também, né? Mas, assim, tente buscar alguém que saiba lidar com aquela pessoa. Né? Mas aí lembrei da sua amiga de novo. Ajudar alguém pode ser simples, gente, é só dar um colinho. Se você não sabe falar nada... Só abraça. Exatamente. É fácil ajudar as pessoas. É simples. É muito simples. É o que eu falo, uma frase, uma palavra, você pode salvar uma vida. O não julgar, só da pessoa te escutar sem te julgar, já é uma ajuda fenomenal. Muito. E às vezes, assim, a gente tem até aquela pessoa, a gente vê que ela ainda não entrou naquela depressão mais profunda, mas que ela está encaminhando para ali. Então, hoje é engraçado, porque até esses sinais eu consigo ver na pessoa. Principalmente nas crianças, quando elas... quando você abraça e elas desabam de chorar. Sim. É quando desarma, né? Às vezes o choro é o desarmar também. Exatamente. Aí ela desaba de chorar e você só continua ali abraçando ela, sabe? Aquilo ali... e isso eu percebi em muitas crianças pós-pandemia.
É porque muitas perderam os familiares, muitas passaram por muita coisa. E elas só estavam precisando daquilo, porque elas não tiveram ninguém para dar aquilo o durante... contato humano. Né? Mas é uma... A gente pode falar que é uma doença, né, doutor? Assim, que Sim. não escolhe classe social, não escolhe gênero, não escolhe nada. Fazendo uma metáfora, como você disse, que o esporte não escolhe cor de pele, a doença também não escolhe, não. Gente, pode acontecer com qualquer um, tá? Você aí se sentindo a última bolacha do pacote, saiba que pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um de nós. Exatamente. Basta ser humano para acontecer. Exatamente. Né? Você pode ser bilionário e você pode não ter nada. Escuta, deixa eu te perguntar, do pré-sal à superfície, de volta, foi quanto tempo? Pois é, e é engraçado porque eu achava que fosse levar uns 10 anos, doutor, para eu me recuperar, que falava, não, gente, vai demorar muito tempo. E foi engraçado que foi ele mais ou menos, assim, se eu for pegar do tempo em que eu comecei a ter a depressão, foram anos. Se foi a partir do momento em que eu cheguei ali do pré-sal mesmo, do fundo para subir, foi questão ali de 1 ano. Que eu realmente... Quando a fichinha cai, né? Quando você que você entende, que você vê que... Começa a ver que a vida realmente é colorida de novo, que você pode... fazer outras coisas, ter outros caminhos, ter outras pessoas. Você vê que o mundo é muito grande para você limitar a sua dor a uma única coisa. Sim. Então, mas também o tempo de cada um. Tem gente que... Eu costumo brincar assim, que a pessoa fala, não, tem 5 anos que eu estou me tratando, mas eu não estou melhorando. Eu falo, então você tem que mudar de médico. Tem que melhorar, né? Porque você tem que melhorar. Sim. Né? Mas é cada um no seu tempo. E fazer a sua parte, doutor, porque... Não adianta também a pessoa não querer. Nossa, vale ouro isso que você está falando. Sabe? Por favor, diga isso de novo. Eu tenho que dizer isso para as pessoas e aí as pessoas ficam chateadas comigo. Não. Falo, gente, olha, eu vou esforçar, eu vou fazer minha parte, eu vou tentar equacionar o melhor tratamento possível, mas o remédio não faz mágica, não. Exatamente. Se você não fizer a sua parte, a coisa não anda. Não anda. Então, assim, até porque a medicação inicial ela é mais forte, você fica com mais sono, mas eu tinha assim... uma pessoa que ia lá na minha casa me levava para academia para eu fazer a natação, para eu fazer a academia. Mas assim, se eu não quisesse, eu poderia chegar na academia e não fazer. Mas eu queria também, porque foi a partir do momento que eu falei, não, eu vou me cuidar, eu vou melhorar, porque eu quero viver, sabe? Eu tenho uma vida pela frente e eu tenho muita coisa ainda para acontecer comigo. E eu acho que a garra que você aprendeu lá atrás no esporte, você usou para isso. Também. Você usou para sair do pré-sal. Um aprendizado que ficou lá de trás, que é essa coisa do autodeterminar-se, né? Que você tem muito forte em você. Tenho. Tanto que eu falo assim, que as pessoas falam, Rebeca, mas você gosta de nadar? Hoje em dia eu falo, gente, eu detesto nadar, eu detesto fazer atividade física, mas detestar mais do que isso é lembrar do que eu passei, do que eu tive. Eu detesto muito mais lembrar que eu fiquei daquele jeito do que... Então, isso serve até como o meu incentivo hoje em dia. E para você falar dessas coisas, é tranquilo hoje? Hoje é. Hoje, eu falo que cicatrizou, sabe, doutor? Assim, foi uma ferida que ela começa com um arranhão e vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E que depois ela foi costurada, eu precisei fazer toda a reabilitação. E aprendeu muita coisa no processo também, né? Muito, você amadurece. É igual quando você tem a sua primeira paixão, você se decepciona. Aí você tem a segunda, você se decepciona. Depois você vai amadurecer, vai calejando, vai calejando, vai calejando. Você vai sabendo já como lidar com aquilo, com aquela situação. Você tem mais controle de tudo. E a depressão é isso, porque essa montanha-russa, igual eu falo, ela não tem cura. Hoje a gente vive em um mundo em que a gente está sujeito o tempo todo a ter altos e baixos. Mas esses altos e baixos, eles também vão ficando, como é que eu vou dizer assim, mais fáceis da gente ler. Sim. Da gente perceber. De certo modo, fica um pouco mais previsível, né? Os altos e baixos. E eu sei que hoje, assim, como se eu tiver uma recaída,
eu já sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que Você buscar. aprendeu recursos. Exatamente. Você aprendeu a lidar. Você aprendeu a identificar os sinais iniciais. Uhum. Você já tem uma equipe que te apoia. Você sabe o caminho das pedras. Exatamente. Então, tudo isso é aprendizado, né? Muito, demais. E a vida quando fala assim, mas o que você se arrepende quando você olha para trás? Eu me arrependo de não ter gritado na hora que eu deveria ter gritado, de achar que eu era forte o suficiente para poder dar conta de um tamanho em que ele era realmente enorme. Você tem ideia do valor que é isso que você está falando? As pessoas precisam muito entender isso, Rebeca. As pessoas relutam demais. Ainda tem muita dificuldade de reconhecer a depressão como uma depressão, como pedir ajuda. As pessoas têm uma resistência enorme ainda. Né? Tem essa resistência e a gente quer... Hoje eu sou mãe. Né? Eu ia te falar, gente, no final dessa história eu ia chegar lá. O Zeus mudou sua vida, mudou. Né? O Zeus hoje eu posso dizer que ele é eu digo que ele é uma medicação, entre aspas, para que eu não volte ao pré-sal, vamos dizer assim. Porque hoje eu sei que tem uma vida que depende de mim. Muito. Mas, ao mesmo tempo, eu já sou muito alerta da síndrome do ninho vazio, de quando ele crescer, ele tocar a vida dele. Porque Você está com quantos anos? Ele está com 8 ainda. Já? Quer dizer, 8 ainda? É 8 já? Ainda já e ainda. Mas aí quando eu fico pensando, falo, meu Deus do céu, quando crescer, então, isso aqui, mas eu não vou conseguir, eu vou ter depressão de novo. Eu já fico preocupado. Ansiedade né? Total antes, né? E ele, assim, é uma criança, assim, que me ensina muito. Então, a gente vê muito da mulher. Eu acho engraçado que eu lembro da minha mãe falando, quando ela falava assim, mãe não tem tempo de ficar triste não, de ter tristeza, de chorar, a gente não tem nem tempo de ter problema não, porque não pode ficar dos filhos. E é mais ou menos isso como eu me sinto hoje, porque eu falo, o filho, ele realmente acende uma chama dentro da gente, é um amor, é um sentimento difícil de explicar também. Um amor que ele ultrapassa barreiras, eu sei que a gente não consegue eu não consigo nem explicar direito. Só que é engraçado porque hoje eu vejo, durante a pandemia, eu já ouvi tendo uma crise de ansiedade também. E eu me sinto muito mais preparada hoje para lidar com isso, com esse assunto, por isso também. Que a gente, quando vê um filho nosso passando, a gente não quer que ele passe tudo que você viveu. Tudo que a gente viveu, aquele sofrimento, mas nenhuma quer isso para o filho. Só que todos os dias eu também aprendo. Eu realmente me cuido em função de entender que tem uma vida que é maravilhosa além da minha, e que depende de mim ainda. Isso vai depender ainda, né? Por muito tempo. Vai depender para sempre, para sempre, né? Porque não deixa de ser nunca. Seus pais. Isso que são importantes, né? E até hoje a gente não abre mão de várias coisas de família. Então, o Zeus, ele representa isso para mim. Não passei uma gravidez fácil também, né? Passei uma gravidez bem, bem difícil, porque não foi planejada. Mas que todo aprendizado, toda a bagagem me levou para aquele momento. De eu ter a sabedoria, de saber lidar e de saber gritar por ajuda quando eu achar que realmente eu não dou conta, porque eu sei que eu não vou dar conta do mundo. Ninguém é obrigado a dar conta, não. Gente. Eu fico brincando que essa ideia meio de super-homem e tal, é coisa de gibi. Ninguém é obrigado a dar conta. Ninguém dá conta. Não. O fato é que ninguém dá conta de tudo. Não dá. É muito humano chegar uma hora e você, me ajuda, por favor. Eu falo que não existe nada mais bonito do que você saber pedir ajuda. Exato. Você gritar por ajuda. Exatamente. Isso mostra humildade, mostra até mostra que você é extremamente humano. Exato. A reconhecer que faz parte da nossa natureza, esse momento também faz parte da nossa natureza. Não é uma falha. Não, definitivamente não é uma falha. Gente, a gente chegou no nosso momento bate e volta, e agora a gente muda de lugar e Rebeca pode me apertar com as perguntas que você quiser, Rebeca. Manda ver. Vamos lá, doutor. Por que as pessoas falam que
Rivotril é remédio para maluco. Quando fala assim, você tá maluco, não sei o quê, toma Rivotril. Por que esse ditado? O Rivotril virou quase um meme, né? O povo até brinca, ri melhor que em Rivotril. É um nome de marca, mas que agora aquela ideia do sugar, que ninguém lembra mais do nome do aparelho, todo mundo chama de sugar, que é só um nome de marca, né? O Rivotril, ele é um calmante. Então, ele serve para esses momentos de ansiedade muito intensas, marcadamente com sintomas físicos. Então, quando você está tremendo, taquicardia, falta de ar, ele faz efeito rápido, ele tira a pessoa da crise rápido. Então, ele ficou famoso por essa ação calmante. E como ação calmante, ele funciona bem. Então, eu acho que foi o sucesso dele que o fez virar piada, né? Que as pessoas brincarem. Tem um negócio do tarja preta, que as pessoas brincam com isso. Tarja preta, aquela coisa da rotulação, o tarja preta significa que existe risco de dependência do ponto de vista químico, dependência química. Por isso que eles são tarja preta, ou seja, significa usar com cuidado, né? Mas ele tem essa coisa mesmo de ter sido colocado como, tá doido, toma Rivotril, né? Ou tá nervoso também, né? O canabidiol, doutor. Canabidiol. As pessoas falam que quem usa o canabidiol ou quem faz uso da maconha são pessoas mais felizes. Ih, polêmica. Isso é complicado. A psiquiatria, você vê assim, eu adoro ir nas rodas de discussão sobre maconha porque o povo briga muito, eu adoro, fico lá comendo minha pipoca assistindo o povo brigar, não tem muito consenso. Então, a gente sabe, por exemplo, para dor funciona, para alguns sintomas funciona, mas também tem um lado ruim, né? Dependendo, se a pessoa tem uma genética que o predispõe, por exemplo, a doenças psicóticas, a maconha pode despertar isso. Então, existem sim episódios psicóticos induzidos pelo uso da maconha. Então, assim, a gente está explorando todos os aspectos bons, positivos relacionados, mas a gente não pode fingir que os aspectos ruins não existem. Existem. Tem uma outra que chama síndrome amotivacional, isso do maconheirão clássico, a pessoa que usa por muito tempo, é uma espécie de nadificação, a pessoa desinteressa, ela não está a fim de dedicar mais nada, é como se fosse uma depressão disfarçada. Então, até isso existe. Então, assim, o canabidiol tem sido explorado terapeuticamente, eu acho que tem suas validades, só não pode vender isso como se fosse a garrafada do índio, sabe? Que cura de unha encravada, leucemia, cura tudo. Não é isso, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as informações que chegam até a gente, porque não existe panaceia, né? O remédio que resolve tudo. É ilusão nossa. Com certeza. E deixa eu ver aqui. Nas suas experiências aí, que eu sei que você já usou alguns psicofármacos, o que foi muito ruim? O que você lembra que deu muito errado? O que deu muito errado? Engraçado, eu tive duas coisas. O tal do Zolpidem. Ai, famoso, famigerado. O Zolpidem, eu comecei a ficar sonâmbula com o Zolpidem. Porque eu não conseguia dormir. Ele realmente era assim, nossa, eu dormia rapidinho. Mas quando ele começou a dar um efeito rebote, depois, acho que eu estava usando há mais de 2, eu estava usando há 2 anos, eu comecei a ficar sonâmbula com o Zolpidem. E aí, eu lembro que eu acordava, às vezes, assim, com umas roxas, assim, no corpo, cabeça. E uma vez eu desci, porque eu moro num hotel, desci. Aí eu fui na recepção e pedi a chave do quarto. Aí o rapaz da recepção achou esquisito, né? Eu peguei a chave e voltei para casa, de pijama isso. E aí no dia seguinte, quando eu desci, ele falou assim, não, a senhora tá bem? Eu falei, tô. Mas aconteceu alguma coisa? A senhora tá bem mesmo? Eu falei, tô. Eu falei, mas por que você tá perguntando isso? Ele, porque a senhora ontem desceu aqui para pegar a chave de casa, não entendi nada. A senhora saiu de casa, desceu, pegou a chave e soltou. Aí eu falei, você tá doido? Eu falei, vem aqui. Aí mostrou na cama. Aí foi quando eu fiquei preocupada. E aí eu descobri, também com as camerazinhas lá em casa, que eu acordava à noite, eu andava, eu batia a cabeça. Por isso que eu tava machucando. Por isso que eu tava machucando, esse tempo todo. Então, assim, é uma coisa tão doida que eu falo, gente, você imagina se eu saio, pego o carro, né, e sofro um acidente, ou se eu vou causar um acidente. Eu não vou lembrar do tu. Sim, ele dá amnésia. Porque ele dá isso, porque eu não lembrava. Então eu falo, gente, imagina.
Aí eu ficar taxado como a doida mesmo, né? Diz assim, é a doida, porque a doida fez e não lembra. Eu acho que essa realmente, assim, esse foi pesado. Esse é o principal efeito colateral do Zolpidem, é o mais perigoso, porque ele é meio errático, não tem muito padrão, igual você falou. Normalmente espera-se que isso aconteça no início do tratamento, mas não precisa, ele pode acontecer no meio. Então, no início está tudo bem, as mil maravilhas, e de repente você começa a apresentar sonambulismo. Ele cria uma espécie de dissociação entre o sono do corpo e o sono da mente. Então, sua mente está dormindo, mas seu corpo está meio acordado. Aí você faz coisas automaticamente. Por exemplo, é muito comum uma pessoa acordar para comer. Ela sai do quarto, ela levanta, vai lá, ataca a geladeira, destrói geral.com. Aí no outro dia acorda cheio de farelo de comida, entendeu? Sem saber o que está acontecendo. Então, quando isso começa, não tem muito o que discutir, não. Tem que tirar a Zolpidem. É um efeito colateral muito chato, dá umas histórias engraçadas e tal, mas que é bem perigoso. Eu decidi, eu falei, não, gente, eu não posso mais tomar esse remédio, não. Deu sonambulismo, gente, não tem que negociar, você tem que ir no seu médico, volta, porque precisa tirar. Precisa, e a gente vê que muita gente toma assim... Indiscriminadamente. Exatamente. Não foi à toa que ele virou tarja preta, ele era tarja vermelha, e aí devido a todas essas histórias, ele foi reclassificado, e aí é receitinha azul hoje, igual o primeiro assunto, que foi o Rivotril. Hoje ele tá lá, ó, tarja preta igual o Rivotril. Mas tem que ser mesmo, porque eu fiquei, nossa, super preocupado. E a dosagem dele é aquela coisa, né? Você começa pouquinho, aí não tá fazendo efeito, aumenta, a pessoa vai aumentando e... E esse é um dos grandes problemas também. O primeiro, que eu acho que é o mais difícil, que é o sonambulismo, porque é errático. E o segundo é que ele gera dependência química também. Então, é a sensação da resistência. 10 não está funcionando, não. Vou 20. Não, 20 está pouco. Vou 30. E a pessoa vai perder na mão. Então, esse é outro grande problema do Zolpidem. Então, nesse sentido, é lógico que a Anvisa reclassifica ele como tarja preta mesmo. Porque é perigoso, não é um remedinho para ficar usando indiscriminadamente, né? Sim. Agora, doutor, qual que é a maior lenda falcatrua da psiquiatria? Nossa, é para escolher uma. Pode falar 3, então. Gente do céu, tem tantas lendas. Olha, com remédio tem um monte. Vamos aqui listar assim, os grandes mitos. Achar que todo remédio vicia. Gente, não. Os remédios tarja vermelha, que são os antidepressivos, não viciam. Fluoxetina não vicia. Isso é mito, isso é lenda. Antidepressivo vai me deixar burro. Aonde, gente? O quê? As pessoas acreditam. Vai fritar meu neurônio. Não existe isso é mito. Tem um monte de mito. Todo remédio da psiquiatria engorda, eu vou virar uma baleia. Não, tem remédio da psiquiatria que faz o contrário, inclusive, que diminui o apetite. Dos homens, né? Todo homem tem medo de broxar, achar que nunca mais vai ter função sexual. Tem um monte de mito, um monte. As pessoas têm muito medo de remédio ainda, né? Tem, eu acho que tem. E passiflora funciona? Olha, eu não tenho muito preconceito com a fitoterapia, não. Se você toma leve, eu acho até que funciona. Agora, para aquele quadro grave, sabe quando a pessoa já está tendo sintoma físico? A taquicardia, a boca seca, o suor gelado, a tremedeira. Aí eu acho que passiflora não vai dar conta. Mas para quadros leves, eu acho que é ok. Eu, às vezes, prescrevo mulungu para dormir. Mulungu? Ixi, já tô... Ai, que trem horrível, mulungu. Eu prefiro mandar manipular em cápsula por causa do gosto. O gosto não é bom mesmo, não. Nossa, garrafada de mulungu já tomei. Nossa. Que coisa horrível. Mas não tem preconceito com fitoterápico, não. Eu acho que tem seu papel, funciona também. Tem seu lugar, né? Eu acho que toda medicação, inclusive a fitoterapia, tem o lugar certo dela ser prescrita, dela agir. Mas não tem preconceito com a fitoterapia, não. E por que o pessoal fala muito assim, tá nervoso? Toma maracujina, toma saco de maracujá. O maracujá é um classicão desses remédios da fitoterapia, a flor do maracujá. Ele tem propriedades mesmo meio ansiolíticas, ele ajuda a acalmar. Então, o maracujá é um classicão, né, que a gente brinca. Olha o suquinho de maracujá. Né? Você dá o suquinho de maracujá com as gotas de Rivotril, fica perfeito. Aí tira novo, né? Ai, que coisa boa, gente. Eu queria que você partilhasse com a gente, no seu histórico de vida, quem representou para você Brizola? Quem foi Brizola na sua história? Nossa, Brizola. Brizola marcou muito a minha vida, marcou a vida da minha família de uma forma, assim, única. Explica para a nova geração
Quem era o Brizola? Eu acho que o povo não vai entender a piada. Ah, Brizola. Brizola foi o nosso primeiro animal, foi um frango, um franguinho que a gente teve. E o nome dele foi dado a um político, né? Que a gente teve o Brizola. Mas a gente que deu, assim, a gente na época nem sabia o que era política, nada. Mas o Brizola, ele era nosso animal de estimação, que quando a gente morava no Cruzeiro. Mas Brizola, tadinho, diz meu pai que ele devolveu para a fazenda, lá do amigo dele, mas a gente acha que ele foi para a panela, viu? Porque ele comia a horta da vizinha lá, que ela ficava brava. Brizola virou caldo, e vocês nem estavam sabendo. Eu acho que Brizola virou caldo. Eu não acredito no meu pai, não, que ele falou que devolveu. Eu acho que não devolveu, não. Escuta, na sua carreira, na sua vida de esporte, qual a história assim, bizarra, engraçada, ridícula que já rolou? A gente tem muita história de atleta, assim. Tudo que você imaginar com atleta acontece. E eu lembro que eu tinha uma fama muito grande de perder voo, né? Assim, então, assim, todo mundo falava assim, gente, fica de olho na Rebeca, que, assim, ela não pode perder os voos. Fica de olho na Rebeca hoje. E eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, eu ia para o Mundial no Canadá, e só tinha um voo por dia, que ia para Montreal. E aí o pessoal falou assim, eu lembro que o pessoal ligou da confederação e falou, Rebeca, você já está no aeroporto? Eu falei, tô no aeroporto, tô na sala de embarque. Não, então tá bom. Eu entrei numa lojinha assim, e quando eu saí, eu vi o avião saindo. Nossa! Mas assim, eu lembro que eu fiquei desesperado, assim, de um tanto, que eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal vai me matar, assim, eu não vou ser mais convocada. E eu fiquei desesperado, eu fui no balcão lá da América, eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho que embarcar, porque eu vou para o Mundial. Aí ela só falava, olha, eu sinto muito, mas não tem voo, o próximo voo é só amanhã à noite. Eu falei, não, moça, você não está entendendo. Eu falei que eu estava já na sala de embarque. Eu falei, você não está aí? A gente não pode fazer nada. Nossa. E aí eu lembro que eles conseguiram botar no voo que ia para Nova York e depois ia para Montreal. E aí quando eu desci, eu lembro que estava o pessoal lá da confederação, mas assim, eles estavam muito bravos. Imagino. Eles estavam muito bravos, assim. Nossa, eu lembro que eles assim, mas gritavam tanto comigo, assim, que eles falavam que tinham ficado preocupados, se eu tinha sido sequestrada. Porque tinham jurado que você tinha embarcado, né? Jurava. E não contente com isso, na volta, tava todo o grupo assim, não sei o que, aí eu lembro que o Taca, a Rebeca tá aqui? Não, a Rebeca tá aqui, então tá tudo tranquilo, tá tudo certo. E aí, eu lembro que eu vi um negócio assim, eu falei, ué, gente, era aquela jaqueta ali que eu queria comprar ali, do não sei o que. Aí eu entrei na lojinha também. Ah, meu Deus. Quando eu saí, cadê o pessoal? Eu tinha perdido o voo. De novo, na volta. Na volta, sim. E aí passou a ser uma coisa assim que ficou marcado. Eu sempre perdia voo, sempre. Isso assim, em clube e tudo. E era uma coisa tão assim, surreal, porque às vezes eu tava ali na frente. Teve uma vez que eu tava sentada, olhando pra tela, assim, vendo lá o avião. E eu falava, gente, o avião tá aqui. Aí eu sentei tranquila lá olhando. Aí passou o horário do voo. Falei, gente, mas por que esse avião não saiu ainda? Tá no horário. Aí quando via, era o portão de trás. Nossa. Eu já tinha ido há muito tempo. Assim, então, assim... E na vida do esporte vocês viajam pra caramba, Viajava muito, o mundo inteiro. A gente viajava o mundo inteiro. E era realmente assim... Toda vez tinha aquelas histórias assim... As histórias de aeroporto. Nossa, tem de aeroporto, tem de competição também. Já aconteceu muita coisa comigo. Às vezes... Quando o juiz falava as suas marcas, o maior rasgava, assim... Nossa, gente. Assim, já aconteceu. Na minha vida de atleta, né? Eu já passei por essa... Minha vida de atleta é ótima. Na academia, né? Passei por essa vergonha também, fazendo agachamento. De repente, nossa! O short rasga inteiro, de um lado ao outro. Nossa! É terrível, é terrível. Uma vez também, eu lembro que eu tava com dor de barriga.
Na hora que o juiz falou essas marcas, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter um troço aqui. Não deixa que vai ficar marcado, eu vou ficar marcada como a cagona da piscina, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí eu lembro que quando eu saí da piscina correndo, assim, no desespero, assim, correndo. Aí todo mundo olhando assim, fazendo assim, né? E eu correndo. Aí eu lembro que o técnico foi atrás, eu não sei quem foi atrás de mim, né? Pra saber o que tinha que eu... Gente, me deixa. E aí eu entrei no banheiro, o pessoal entrou no banheiro, eu falei, pelo amor de Deus, sai daqui. Então, assim, é cada coisa assim bizarra que, assim, hoje é engraçado, né? Mas na época é desesperador. É desesperador, mas tem muita história, é muito... É o mundo secreto dos atletas que a gente não sabe, não vê, né? Cheio de detalhes e coisas. Muito detalhe. É igual quando a gente vai em médico, aí o médico fala assim, é atleta? Não bebe, não fuma. Doutor, não bebe, não fuma, não trepa, não faz nada. Atleta não faz nada. Fica aquela coisa do arquétipo, né? Você imagina que o atleta é assim. As pessoas imaginam que o médico é assim também. Não né? Que tem umas ideias pré-programadas. Quem fulano? Não, jamais. E é isso, o atleta também... Isso é claro, a gente tem uma vida muito mais regrada. Mas a gente é humano também, né? E, Rebeca, conta pra gente hoje como é que tá a sua vida profissional, onde você tá atuando, qual o tipo de trabalho que você faz. Conta pra gente onde a gente compra seu livro, seu Instagram, como é que faz para te encontrar. Hoje eu sou personal trainer, né? Eu trabalho com parte de condicionamento, do aula, do treino de natação, de musculação. Sou palestrante também, trabalho muito com essa parte da questão da superação, da importância da saúde mental, nas escolas públicas, escolas privadas, empresas também. Você tem trabalhado muito com o público infantil também, sim, né? Muito nas escolas. E fico, às vezes, nessa ponte viajando também, né, atendendo a outros estados. E o meu livro, ele hoje não está mais nas prateleiras. Ele pode ser adquirido, é só entrar em contato através do Instagram, que o meu Instagram é Rebeca Guzmão Oficial. É só entrar em contato falando que é o livro que a gente manda, inclusive, autografado. Mas a gente está pensando... Olha, só quero dizer para vocês que eu tenho o meu com dedicatória, tá? Vou exibir o meu livro com dedicatória. E a gente está pensando em fazer uma segunda noite aí de autógrafos aí também para estar fazendo a venda de alguns livros. Eu gosto de guardar alguns deles também, porque quando eu visito escolas públicas, né, o pessoal que não tem essa condição de ter acesso ali para estar adquirindo, aí eu geralmente gosto de presentear também. Gente, quer uma história de superação? Quer entender que as pessoas superam as fases ruins? Está aqui, um testemunho real que eu tive a honra de acompanhar. Vi você no pré-sal e vi você sair do pré-sal. Então, é uma honra para mim receber você aqui. E agradeço muito, muito, muito. Acho que você trouxe assim, palavras super valiosas que as pessoas precisam ouvir. Acho que a gente tem uma caminhada enorme ainda nesse lance de desmistificar saúde mental. Acho que você está fazendo um papel incrível nesse sentido. Então, muitíssimo obrigado. Agradeço em nome de todas as pessoas que te ouviram e que as fichas vão cair com a sua história. Então, é muito útil. Isso que você traz é muito importante, um testemunho, uma pessoa que passou por isso e superou. Então, o seu discurso, ele tem um poder gigante e ele é extremamente importante. Então, meu muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, doutor. Eu que agradeço por ter me ajudado a chegar nessa minha superação e na Rebeca de hoje também. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Pronto, perdi a noção do tempo. Não sei quantas horas que durou. Deve ter durado mais ou menos 1 hora, né?